Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar no próximo final de semana o 22º domingo do tempo comum ano litúrgico B. Encerramos o mês vocacional e iniciamos no primeiro final de semana de setembro o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós costumamos celebrar nas nossas paróquias o mês da Bíblia, iniciando com a introdução da Palavra de Deus de maneira solene, com danças, para que ela depois seja colocada no lugar de destaque no presbitério, para que ela fique ali durante todo o mês de setembro. É importante que nesse gesto que as nossas paróquias realizam para dar a dignidade da palavra de Deus que ela merece, também fazermos esta experiência de maneira interior, que essa palavra também seja entronizada de maneira solene em nossos corações, para que possamos, com a palavra de Deus, nos direcionarmos para o caminho da santidade. Em minha paróquia, eu costumo, no mês da Bíblia, perguntar para os paroquianos quem tem a Bíblia em casa. É interessante que 100% levanta a mão dizendo que possui, que tem a palavra de Deus em casa. Depois eu faço uma segunda pergunta: quem lê a palavra de Deus todos os dias? Aí já cai para 50% ou até menos disso. E depois eu faço uma outra pergunta, uma terceira pergunta: quem aqui vive a palavra de Deus? Infelizmente, o levantar as mãos cai para 5%, se muito. Então, é importante neste mês da palavra de Deus nós introduzirmos no nosso coração essa palavra de salvação que sempre ouvimos ao proclamarmos o Evangelho, ao proclamarmos a palavra de Deus, e a resposta é: glória a vós, Senhor. Mesmo porque a liturgia da palavra nesse final de semana nos leva à reflexão da importância de nós termos a palavra de Deus como caminho para que possamos interiormente experimentarmos a suavidade de Deus que age em nossas vidas. Por isso, na primeira leitura, Moisés vai dizer que a palavra que Deus nos concede é palavra sábia e inteligente. Realmente, se formos refletir profundamente, perceberemos que a palavra é sábia e inteligente, porque a palavra que Moisés proclamou no seu tempo, essa palavra ainda hoje é viva. Depois de milhares de anos, a palavra de Deus ainda é viva. Porque ela nos ajuda a refletirmos, a discernirmos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mesmo porque só pela palavra de Deus conseguiremos discernir o que é bem e o que é mal. Porque se formos refletir somente pela nossa sabedoria humana, vamos perceber que naquele tempo, ou no tempo dos nossos avós,
aquilo que era mal, hoje é visto como um bem. E aquilo que era bem, hoje é visto como um mal. Cada geração tem a sua história, cada geração tem a sua caminhada, e o mundo não consegue discernir entre o bem e o mal, senão e unicamente pela palavra de Deus. Vejamos, o bem, o casamento sem divórcio está na palavra de Deus, e todas as gerações entendiam que o divórcio seria um contra-testemunho, uma violação da palavra de Deus. Hoje, muitos já acreditam que não. A palavra dada, quando a palavra de alguém era pronunciada com uma promessa, com o firmar de um acordo, esta palavra era profundamente observada e respeitada. Hoje, a palavra já não tem muito valor, a palavra do homem, porque o homem fala e depois não sustenta a sua palavra. Por exemplo, a religião, a única religião cristã que Jesus havia fundado era a Igreja Católica. No entanto, hoje já se discute tantas religiões cristãs, igrejas cristãs, que se colocam como a única verdade. Então, com o desenvolvimento tecnológico, nós poderemos refletir qual foi o melhor tempo para viver. O tempo dos nossos avós, das nossas gerações passadas ou os dias de hoje? Se formos questionar os jovens, eles vão dizer, claro, que o dia de hoje é melhor para ser vivido. O que fariam sem o celular, sem o computador, sem a internet, sem os meios de comunicação social? Se formos perguntar para os mais antigos, dirão exatamente isso. Eram felizes sem precisarem destas tecnologias. Por isso é importante nós olharmos para a palavra de Deus, que é viva em todas as gerações. Se quisermos pautarmos nossas vidas para direcioná-las para o caminho da santidade, não existe nenhum instrumento, seja nas gerações passadas ou na geração atual, que seja mais importante do que a palavra de Deus para dirigir as nossas vidas em todas as realidades que precisamos resolver nas nossas dificuldades, labutas do dia a dia. Mas é claro que essa palavra dizer a segunda leitura, que ela precisa ser colocada em prática. Quando lemos a palavra de Deus, nós temos que ver ali o espelho na pessoa de Jesus Cristo, que precisamos ver a nossa fisionomia e a partir daí colocarmos em prática aquilo que a palavra de Deus nos revela de forma tão transparente, para que possamos assim introduzi-la nas nossas vidas e, consequentemente, entendermos que a realidade da palavra de Deus é o que pauta a vida do homem na ética e na moral. Se hoje nós vivemos num mundo sem ética, num mundo sem moral, com toda certeza é porque o mundo está desprezando a palavra de Deus. E o pior, não está introduzindo
no seu coração, em sua vida. Por isso que quando nós não introduzimos a palavra de Deus em nossas vidas, nós ficamos por aí nos alimentando com qualquer palavra. E uma coisa que o homem aprendeu a desenvolver é a capacidade de manipular a palavra para que essa palavra ela seja uma palavra que engane as pessoas e assim elas possam acreditar naquilo que se diz com a boca, mas no coração e até na mente, no pensamento, não tem intenção de cumpri-la. Estamos agora nos preparando para as eleições majoritárias e podemos perceber como a força da palavra do político persuade as pessoas a acreditar naquilo que ele está dizendo. Por isso, entendamos, palavra e palavra de vida eterna é unicamente a palavra de Deus. Qualquer palavra ouvida, se não estiver fundamentada, se não estiver pautada na palavra de Deus, são palavras enganadoras. Por isso, Jesus no Evangelho nos ensina como viver esta palavra de salvação, porque corremos o risco de termos mesmas atitudes dos fariseus e dos hipócritas, que tinha a preocupação de lavar o externo, no entanto, o interior permanecia imundo, cheio de sujeiras. Por isso Jesus ensina da sua catequese para o povo, para que eles possam entender que as leis, muitas vezes feitas pelo homem, não é nem inteligente, nem sábia. Muito pelo contrário, a intenção é oprimir, é dominar as pessoas e escravizá-las. Assim eram os fariseus, assim eram os hipócritas, assim é o judiciário de hoje, é o executivo, assim é o legislativo. Cada um legisla em causa própria. Deus não. Deus nos dá os seus preceitos, nos dá os seus decretos, nos dá as suas leis para que elas possam ajudar o homem a encontrar o caminho da felicidade e, encontrando o caminho da felicidade, consequentemente encontre o caminho da salvação. Então, como nós ouvimos na palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática é ajudar os órfãos, as viúvas. Neste termos, ajudar os órfãos e as viúvas está simbolizado em qualquer pessoa pequenina, qualquer pessoa que está necessitada, precisa ser ajudada. Esta é a lei majoritária. Usar a palavra de Deus, usar a palavra de salvação para ir ao encontro dos pequeninos. E quando nós deixamos que esta palavra de salvação entre em nosso coração, nós vamos entender aquilo que Jesus nos fala, encerrando o evangelho de hoje, dizendo que não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem, porque dentro do coração do homem há a impureza, a imoralidade, a falta de juízo, os ciúmes, a inveja, a hipocrisia, a maldade, e assim, consequentemente, o homem contaminado,
e com o seu coração cheio destes males, não encontra espaço para acolher a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, acolhamos essa palavra, introduzamos a palavra de Deus de maneira solene em nossos corações, para que possamos assim chegarmos a fazermos experiência de salvação, que essa palavra é o grande veículo que nos conduzirá a essa salvação e nos dará a graça de fazermos a experiência do seu amor e da sua santidade. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu estou até esse final de semana adiantando esta gravação, esta homilia, porque eu estou viajando para a Europa esta semana. Estarei lá em Fátima, num congresso, e rezarei por todos vocês para que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.